Quem está alegre, dá um glória a Deus. Maravilha. Muito bom estar aqui nesta manhã. Segunda aula sobre nova vida, o batismo. Amém? Quem estava aqui na primeira aula, levanta a mão. Oh, glória. Teve gente que não veio, mas foi lá atrás do áudio, ouviu a aula, compartilhou também os vídeos. Então você participou de alguma forma, amém? Quem fez as anotações na primeira aula? Vamos lá. Então fica combinado aqui. Você pode usar o celular no bloco de notas, tá bom? Instagram, WhatsApp, Facebook, depois. Agora você pode usar o celular para fazer sua anotação, fica tranquilo, nenhum obreiro vai te barrar aí não, tá bom? Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Oh, glória! Deus usou suas mãos agora, Vaz. Eita! Mais uma vez, né? É, né? Amém. Deixa em off. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer pela vida do nosso pastor Antônio Xavier, que sempre nos confia a oportunidade da liberdade para você crescer, para você desenvolver. Amém? Agradecer a Deus pela vida dos evangelistas, evangelista Kleber, evangelista Rafael Leonel, missionária que ministrou muito ontem, missionária Lani, Deus abençoe, evangelista Cláudio, aos demais obreiros que aqui estão, diáconos, agradecer a liderança do Outside, diácono Rafael, abençoado, diácono Alex Tocha, amém? E a todo o corpo também que trabalha aí nos bastidores do Outside, que Deus abençoe sua vida, tá bom? Você pode aplaudir ao Senhor pela vida de todos? Aleluia. Deus é bom. Irmãos, na primeira aula, vamos lá, quem fez a anotação? O spoiler não vai vir de mim, vai vir de você. Tá bom? Quem me ajuda aí? Vê um obreiro aqui correndo? Oh, glória. Eu não combinei antes, eu gosto de pegar de surpresa. Libera um aí, Alex. Não, o obreiro que vai só pegar o microfone, calma, não é para vir falar não. É. Não é você mesmo? Aí, ó. Isso. Vamos lá, quem fez a anotação que quer dar um spoiler, falar algo que foi falado na aula passada. Vamos começar pela esposa do Lucas. Ô, glória. Vai lá. Qualquer ponto que você lembra da primeira aula. Rapidinho. Nós falamos sobre a origem, sobre a criação. Nós mostramos como nós nascemos, por que nós nascemos, para qual propósito nós nascemos. Isso, respira fundo. Eu lembro de um ponto que você falou assim, quando Adão e Eva pecou e eles viram que estava nu e eles se afastaram da presença do Senhor. Porque até então eles tinham um relacionamento com o pai. E quando ele pecou, ele se afastou. Os dois, que até o pai falou para ele, Adão, onde tu estás? E ele se afastou. Então esse relacionamento, essa intimidade que ele tinha com o Senhor, ele não teve mais. E uau. Foi isso que me Você chamou pode a atenção. aplaudir o Senhor na vida dela? Oh, glória! Parabéns! Vamos encorajar mais alguém? Quem vai ser o corajoso? Tem alguém aí? Olha lá, ó. O glória, o vaso que trouxe o café aqui, o glória. Pai, gente, bom dia. Bom dia. Ô evangelista, eu gostei muito da parte que você falou da Trindade. Corpo, alma e espírito. Amém? A trindade que ele quis dizer, irmão, é a tríplice natureza do homem, tá? É isso, e ele falou certinho. Alma, espírito, alma e corpo. Nós explicamos, né, como o homem foi formado, como ele foi criado em Deus e foi formado pelas mãos de Deus. E Deus soprou nele o espírito, né? E aí, com o espírito, deu-se vida à alma que habita no corpo, que foi feito pelas mãos de Deus do pó da terra. Amém?
Quem entendeu, dá um glória. Diácono Alex, dá um spoiler aí você. Hã? Ali, ó. Eu ia chamar você, mas é glória. Primeiro, isso. Graça e paz, gente. Eu achei fantástico aquela parte quando fala que a única coisa, a alma e o espírito, elas são juntos, são unidas, mas que a palavra, quando ela entra, ela separa a alma e o espírito. Ô, glória! Meu Deus, só a palavra. Pastor? Graça e paz, amados e amadas. É tão importante esse ensinamento e eu não estive em todo o decorrer do ensino aqui em virtude de observar alguma coisa que estava sendo feito aí embaixo, né, acompanhando. Mas uma parte extraordinária também em destaque foi quando citado aqui pela líder Majori, quando Deus faz uma pergunta, interroga Adão: onde tu estás? Quando você tem uma ideia do local em que Adão estava, no jardim do Éden, então você tem uma ideia. Vamos retroceder e vamos voltar um pouco à nossa infância, à nossa adolescência. Vamos ver se você retorna um pouco. Deus não estava brincando de pique com Adão. Sabe, para facilitar o nosso raciocínio, Deus não estava... Será que o Adão está atrás daquela árvore? Será que o Adão escondeu? Vou usar uma linguagem lá do local, tá bom? Naquela loca de pedra. Será que Adão escondeu atrás daquele morro? Deus não estava brincando de pique com Adão. Quando Deus faz uma pergunta a Adão: onde tu estás? Adão teve uma resposta. Porque Deus perguntou a Adão onde ele está. Dá um sentido totalmente, nitidamente espiritual, que ele procurou Adão em seu aconchego. Ele procurou Adão dentro dele, de onde o Adão saiu. Que o pecado é a única coisa que nos separa, nos afasta de Deus, é o pecado, segundo o que Isaías disse. O pecado nos afasta de Deus. Então Deus olhou para dentro de si mesmo. Olhou para dentro de si e não encontrou aquele que saiu de dentro de si. E se você viaja comigo dentro desta linha interpretativa, apologética da palavra. Aí Deus perguntou: Adão, não estou te encontrando aqui, por isso eu vou te fazer uma pergunta. Estou te procurando aqui dentro de mim, para te ajudar no raciocínio. Não que esteja escrito precisamente isso aí, mas quando você começa a ver as escrituras, você avança dentro desta linha muito forte. Adão, não estou te encontrando aqui. Onde tu está? Aí ele responde: ouvi tua voz soar no jardim, tive medo. Uma voz que sempre encorajava, aleluia, glória a Deus. Uma voz que proporcionava sempre e proporciona segurança. Uma voz que afasta o medo. Uma voz que lança fora todo medo, porque é a voz do amor. Adão responde desta forma: ouvi a tua voz soar no jardim, tive medo, pois estava nu, ou estava nu e tive medo. Então Deus procurou Adão onde ele foi feito, dentro do próprio Deus mesmo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém, ô glória. Tudo que foi falado aí por vocês estava na aula. Isso é importante você gravar. Por isso que é importante você anotar também, porque a gente não vai lembrar de tudo, mas o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de alguma coisa. E o que eu não lembrei, eu vou lá no que eu anotei, né, e me alimento daquilo. Amém? Diga comigo: novo nascimento
E Jesus ensinou que o homem precisa nascer de novo. Mas o que é esse nascer de novo? João 3:3. João, capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 3:5 diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Atente-se que os dois versículos têm definições diferentes. Em verdade, a isso te digo, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, Jesus aprofunda um pouco mais. Ele dá um acesso maior, uma liberdade maior, um campo maior, à medida em que eu assumo a responsabilidade e digo, eu quero ver o reino de Deus, eu quero a salvação para mim, para minha família, para a minha vida. Aí ele aprofunda, ele fala assim, ó, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele está dizendo, ei, você precisa agora, você entendeu que a natureza em que você foi criado, ela era perfeita, mas depois que o pecado entrou, depois que deram legalidade ao pecado, o homem se torna imperfeito, ele precisa reconhecer isso. Como que ele reconhece isso? Quando ele encontra com a verdade, que é a palavra que foi dita. Única coisa que causa distinção entre a alma e o espírito, porque eles, embora distintos, eles não se separam, é a palavra de Deus. Então, quando a palavra vem e traz uma clareza para mim, eu vejo quem realmente eu sou. Eu vejo quem realmente eu me tornei. E eu vejo quem realmente eu posso me tornar pela luz da palavra. Ao mesmo tempo que ela mostra a escuridão que eu vivo, ela me mostra o lugar que eu posso viver em Deus. Por quê? Porque quando eu entendo isso, ela me transporta. Ela me leva, ela me arranca do reino das trevas. E me leva para o reino da luz. Ela me arranca do império das trevas. E me leva para o reino da luz. Porque Satanás não reina. Ele é imperador, ele é tirano, então é império. Como é aula, o professor se corrige e já ensina certo. Eu verbalizei errado. Império, Satanás ele tem um império. Ele criou o império das trevas. Reino é só o reino de Deus, porque ele é soberano. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então a luz da palavra, ela nos transporta, ela nos faz ver que é necessário sim nascer de novo. Que é necessário sim nascer da água e do Espírito. É necessário. Para quê? Para que eu possa entrar no reino de Deus. Agora, o batismo. Diga comigo, o que é o batismo? Por que o fazemos? O que é o batismo nas águas? Por que o fazemos? Como deve ser ministrado? Quando e para quem? Vamos falar um pouco dessa prática cristã? Primeiro, o vídeo do nosso pastor passou aqui quinta, domingo, e ele falou sobre o batismo, ele é o nosso professor, master. Ele já disse no vídeo que o batismo é uma o quê? Quem lembra? No 3 você fala junto, 1, 2, 3. O batismo é uma ordenança de Jesus. Pronto. Não tem o que discutir. É necessário ser batizado. Eu fui batizado quando eu não tinha consciência. Quando eu nem sabia o que era pecado. Eu fui batizado. E, irmãos, acredite ou não,
Porque Deus, Ele dá experiências a cada um. Com 6 anos de idade eu lembrava desse batismo. E me dava um incômodo terrível. Eu não sabia o que era. Hoje eu entendo que já era o chamado de Deus, era o propósito de Deus. Mas é sério. E um período da minha vida eu morei com a minha madrinha. E eu era forçado a ir, a participar de tudo. E eu não gostava, não fluía em mim. Fala assim: tem coisas que não te cabem. Fala, tem coisas que não me cabem. Por isso que tem ambiente que você vai estar, que você vai se sentir incomodado. Ah, mas é minha família. Ah, mas eu amo. Ama, beleza, glória a Deus. Mas se você está tão incomodado, não é porque você é melhor do que a pessoa, não. É porque o chamado para você é diferente. O propósito para mim, para você é diferente. E o Espírito Santo, ele incomoda. O Espírito Santo vai te incomodar mesmo. Ele vai falar: não te quero nesse ambiente. Agora não é o tempo para você estar nesse ambiente. Agora não é o período para você estar nesse ambiente. Por quê? Porque tem período que Deus está tratando em nós primeiro. Quando eu estiver no nível que Ele quer, Ele vai falar assim: agora eu quero você naquele mesmo ambiente. Você não vai se sentir incomodado, sabe por quê? Porque você está transformado e você vai transformar aquele ambiente. Mas enquanto o Espírito Santo vê algum tipo de perigo, de risco que nós não estamos vendo, Ele vai nos incomodar. Ele vai nos incomodar. Mas não é para me brigar, não é para me ficar de cara feia, não é para me arrumar inimizade, não. Porque eu vou precisar daquele relacionamento. Porque para Deus alcançar vidas na terra, Ele precisa que nós tenhamos um bom relacionamento com pessoas. Ele não vai fazer nada na terra sem usar você. Ô glória! Alguém entendeu? Ele não vai fazer nada na terra sem usar você. Ele só faz aquilo que eu não posso. Por isso que para batizar pessoas, para ensinar pessoas, eu preciso estreitar os meus relacionamentos. Porque às vezes não vai ser no falar, vai ser só na forma de agir, vai ser só na forma de entrar no ambiente, vai ser só na forma de me comportar no ambiente, em que aquela pessoa vai ser instigada a querer saber sobre o batismo. Jesus disse: ide por todo mundo. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. O batismo, fala assim comigo: o batismo é o selo da fé. O batismo deve ser visto como um selo de justiça que vem pela fé. E evidentemente deve seguir a fé, como determinam as palavras finais de Jesus, que se encontra no Evangelho de Marcos, Marcos 16, 15 e 16. Marcos 16, versículo 15 e 16. Esta é a razão por que não batizamos e nem tampouco validamos o batismo de crianças, como eu fui batizado. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. 16. Quem crer e for batizado será. Quem, porém, não crer será. Então, esse quem crer e for batizado precisa de consciência, de saber o que está fazendo, de poder responder acerca do que está sendo ministrado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É necessário crer primeiro, então se batizar. Se obedecermos os princípios bíblicos de consagrar os filhos ao Senhor, mas só os batizamos quando puderem crer, professar a sua fé. Quem seu filho foi apresentado aqui e consagrado ao Senhor? Todos os meus filhos.
foram apresentados aqui no altar. O pastor veio, apresentou como Jesus foi apresentado, fez uma oração com a imposição de mãos, e seu filho está cercado, está guardado em Deus. Nosso filho está guardado em Deus. Agora, para ele ser batizado, só quando ele puder professar a sua fé, quando ele tiver entendimento da sua realidade, da sua natureza, quando ele chegar assim, ó pai, ó mãe, eu quero ser batizado, porque eu entendo que eu preciso nascer de novo, eu preciso descer, eu preciso nascer da água e do Espírito. Por quê? Por que você quer se batizar? Porque se eu não for, já estou condenado. Eu preciso que essa identificação de Cristo esteja na minha vida. O batismo é a circuncisão do coração. O batismo é a circuncisão do coração. No Velho Testamento, os judeus tinham como selo da sua fé a circuncisão. No Novo Testamento, a circuncisão foi suprida, sendo vista simbolicamente pelo batismo. Quem está entendendo diz amém. Colossenses 2, 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tenho sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, era necessário, os judeus faziam, como selo da sua fé, o ato de circuncidar-se. Correto? Agora, no Novo Testamento, o nosso selo de circuncidação é o batismo. E por quem nós alcançamos isso? Por intermédio de Jesus, por causa do seu sacrifício na cruz. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, não foi ninguém que colocou a mão, mas no despojamento do corpo e da carne, que é a circuncidação de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Hoje a circuncidação acontece no coração. Diga comigo, no coração. Romanos 2, 28 e 29. E Paulo a relaciona com o batismo. Fala assim comigo. O batismo não salva. Ué? Quem concorda com isso? Levanta a mão. Isso. É. Quem concorda que o batismo não salva? Levanta a mão. Tem gente que está meio assim, está na dúvida. É uma aula, nós vamos aprender. Fica com medo de errar, não. Quem concorda que o batismo não salva? Levanta a mão. Quem tem dúvida? Levanta a mão. Isso. Maravilhoso. Vamos lá. Pastor, pode me dar um toque aí quando você quiser entrar, tá? Vai? Tá. O batismo não salva ninguém. Jesus disse, quem crer e for batizado, por crer, será salvo. E quem não crer, será? Note que ele não disse, quem não for batizado, será condenado. Ele diz, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Mas sim, ele disse, quem não crer. O batismo segue a fé que nos leva à salvação. O batismo segue a fé que nos leva à salvação. Mas ele em si não é um meio de salvação. E tem exemplo na Bíblia. Observamos bem que o batismo não salva, mas todo salvo deseja ser batizado. Amém? É igual, por exemplo, as obras não salvam,
mas todos salvos faz boas obras. Então são complementos, né? São algo indispensáveis, adjunto à fé. Agora um detalhe importante dito aí pelo evangelista, nesse belo ensino, o apóstolo São Paulo diz que a lei, ela se encontrava enferma, isto é, com deficiência. A lei possuía uma deficiência em si. Aí a circuncisão, que é um antitipo do batismo, de uma nova aliança que se fazia. Observa a enfermidade da lei dito por Paulo. Olha onde encontrava falhas na lei. Igual nós encontramos hoje no nosso Código Penal, um monte de coisa que a gente discorda aí. Vocês vêem durante o dia a dia, a nossa vida. Nosso Código Penal tem tantas coisas que eu e você ficamos indignados, revoltados. Igual recentemente, anteontem, por exemplo, lá no estado do Espírito Santo, aquele jovem de 16 anos pega 2 armas, uma do pai, sai tirando vida das pessoas e depois está dentro de casa sentado tranquilo, como se nada estivesse acontecido, e por aí vai. Aí aquilo ali agora vai para o conselho tutelar, ele é réu primário, aí ele desafia as autoridades: vocês não podem botar a mão não, você não pode me bater não pode fazer nada comigo não. E daqui a pouco ele está livre. Então a lei estava enferma, encontrava falhas na lei também, nos dias em que, tanto na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, ele traz uma falha tão grande nessa circuncisão, que era só o macho, só o homem, que passava por uma cirurgia, nas épocas mais remotas, lá atrás, se fazia com a pedra. Imagina bem, as expressões em seu rosto é de assustar. Graças a Deus que eu não vivi esse tempo, nem para passar por essa situação e nem ver os meus passando. Quero isso longe, mas luzes à distância. Tem gente que concorda comigo ou tem gente que quer viver esse tempo? Pelo sangue e graça junto. Uma circuncisão, uma cirurgia delicada, em um local só Jesus na terra, de uma criança, do macho, que apontava, igual ele está dizendo ali, a Bíblia tem essas linguagens figuradas, então era uma pré-figura do batismo. Deus estava mostrando aquela situação ali para tempos futuros, para quando estivéssemos aqui agora, estamos aqui agora, a gente ter uma ideia como era feito antes de Cristo humanizar-se e vir a este mundo nos resgatar. Quem entendeu, diga amém. Qualquer pergunta, o professor Talib ensina isso muito bem a todos nós. Então, olha uma falha, olha uma enfermidade na lei. Esta circuncisão aí era feito só no macho. E as mulheres, pastor? Lamentavelmente, lastimavelmente, estupendamente, nem contadas eram. E tinha uns cabeçudos de uns mestres rabinos que atestavam em suas teses que as mulheres nem alma possuíam. Um cara desse não dá para me viver numa época dessa de jeito nenhum, que eu sou defensor nota 10 de vocês, mas tem gente que ainda quer costurar o véu do templo e viver esse tempo antigo aí não dá. E graças a Deus que os que congregam aqui comigo não têm essas ideias atrasadas aí. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida do nosso pastor? Ô glória!
Entendeu com clareza? Amém? Vamos lá. O batismo não salva, mas ele em si, ele segue a fé que nos leva à salvação. Amém? Que o diga o ladrão da cruz. Quem lembra do ladrão? Certo? Lucas 23, 39 ao 43. Vamos ler? Para dar uma clareza, para você entender. Ele somente creu e nem pôde ser batizado. Já vou ler ali com você. Mas não deixou de ser salvo por isso. Ele só creu. O batismo, portanto, não salva, mas nem por isso deixa de ser importante e necessário. Aquele ladrão não tinha condições de ser batizado, de passar pelo batismo. Mas alguém que crê deve obedecer a ordenança de Cristo e ser batizado. Caso contrário, estará deliberadamente em desobediência a Deus. O que pode impedir você de entrar para a vida eterna? Olha lá. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu, ó Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, respondeu dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual a sentença? Nós, na verdade, com justiça, olha ele reconhecendo que estava lá porque fez alguma coisa, porque cometeu um delito, porque não era justo. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Diácono, evangelista, permita eu fazer uma observação muito forte. A transformação é algo efetuado pelo Divino Espírito Santo através da palavra, amém? É só Ele que faz isso, convence o pecador do pecado, do juízo e da justiça. A nossa posição anteriormente era perdidos. Você concorda? Até para ser salvo, temos que crer e entender que estávamos antes perdidos, pecadores, fomos resgatados da nossa vã, vil maneira que anteriormente vivíamos. Então a composição da noiva de Cristo hoje, da Igreja Santa, pura, sem mácula, imaculada, ela é vindo desse estado aí. Ele nos resgatou. Estávamos confinados eternamente, condenados à morte eterna. Agora observa só. Jesus inaugurou o paraíso com ex-ladrão. Posso ouvir um amém? Olha o que é o Evangelho. Um ex-ladrão. Não poderia Jesus inaugurar o paraíso com outra pessoa? Eu vou fazer você pensar. Eu vou deixar você sair daqui pensando isso. Um ex-ladrão foi a pessoa escolhida pelo Divino Espírito Santo, esse improvável ex-ladrão, para inaugurar um paraíso restaurado. Nós, os brasileiros que somos,
Eu vou deixar você pensar mesmo. Por que nós não corremos e fazemos o que Paulo, escrevendo a Timóteo, mandou que viéssemos fazer? Orar pelos reis, pelos governantes, pelos presidenciáveis, por aqueles que estão em eminência, para que venhamos viver uma vida sossegada, em paz. É Bíblia, pastor. Carta que o apóstolo São Paulo ensinou em Timóteo. Vê esse capítulo 1, versículo 1 e 2 aí. Se não for o primeiro, é o segundo. É vizinho dele. Tá aí Paulo falando para Timóteo esse negócio. Por que os líderes não ensinam isso e praticam isto e vivam isto? Porque nós, líderes, pastores, que temos uma responsabilidade, não ensinamos a Bíblia de forma correta como ela é. A Bíblia manda nós fazermos aquilo ali. Achei para mim, primeira carta de Paulo a Timóteo, a ordem que Deus está dando para nós: orar pelas autoridades. E Romanos capítulo 13 nos diz que toda a autoridade é constituída por Deus. É Deus que coloca as autoridades. Temos que ter uma mente consciente. Antes de tudo, pois, exorto. Depois você procura essa palavra, o significado dela: exorto. Ensino, admoesto, insisto, que se use a prática de súplicas. A prática. Eu orou coisíssima nenhuma, rapaz. Você entrou no meio de um monte de baderneiro por aí. Usem a prática de súplicas e orações, está no plural. Intercessões está no plural. Ações, atitudes graciosas. Não é ficar aí demonizando um e... Igual nós vivemos um clima aí que só o sangue de Jesus, então não terminou ainda não. Ações de graça em favor de todos os homens. Agora sim, em favor dos reis e de todos que se acham investidos, envolvidos, envolto de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Obrigado, meu querido. Oh, glória! Meu Deus. Pura realidade, pastor. Às vezes a própria vontade, o próprio desejo, o meu querer, e eu esqueço da palavra. Não pode. Temos que seguir a palavra. Você escolhe, mas direcionado pela palavra. Ah, mas a escolha do outro foi errada. Você escolheu a sua, agora seja direcionado pela palavra. Quem Deus instituiu, nosso papel é orar por quem Deus instituiu. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Falamos sobre o ladrão. Podemos dizer que o batismo é parte do nosso processo de salvação, mas que ele em si não salva. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte acerca do batismo. 1 Pedro 3:21. O que o apóstolo Paulo disse, o apóstolo Pedro disse, é o que o pastor falou com clareza ali. 3:21. Isso. A qual, figurando o batismo agora, também vos salva,
não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo. Ou seja, o batismo, diga comigo, o batismo é uma identificação com Cristo. O batismo tem um significado além de ser um testemunho público da nossa fé em Jesus. Ele fala de algo, na verdade é um meio através do qual externamos que tipo de fé nós depositamos em Jesus Cristo. Quando falamos sobre a fé em Jesus, não nos referimos a crer somente que Ele existe. É mais do que isso, porque muitas pessoas dizem que crê que Ele existe. A maioria das pessoas creem que Jesus existe, mas não entende o que Ele fez. São duas coisas completamente diferentes. Fala assim, crer que Ele existe e entender o que Ele fez. Quando eu entendo o que Ele fez, eu sou transformado. Quando eu entendo o que Jesus fez por mim, por nós, eu sou transformado. O que nos salva da perdição eterna e da condenação dos pecados é a obra de Cristo na cruz em nosso lugar. É isso que nos salva da perdição eterna. É isso que nos tira da condenação, que nos livrou da condenação pelos nossos pecados. Porque ao morrer na cruz, o Senhor Jesus não morreu porque mereceu morrer. Você viu o próprio ladrão dizendo: nós estamos aqui por causa da nossa injustiça. Nós merecemos estar aqui. Mas ele não. Olha a revelação que esse homem teve na cruz. Irmão, vamos lá, vamos aplicar. Talvez ele tinha acabado de matar alguém, de violentar alguém. Nós não sabemos o que aquele homem cometeu, mas nós sabemos que ele tinha consciência de que realmente ele merecia estar ali. Mas a Gálatas 5:22 é o outro, esqueci agora. Mas é Gálatas, que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de quem? Este homem está na cruz e ele tem uma revelação de quem é Jesus na cruz, a ponto de morrer porque merecia. E ele diz: ei, peraí, para. Você e eu estamos aqui porque merecemos, mas ele nada fez. Então, quando Jesus se entrega na cruz, como justo, inocente, ele era justo e inocente. Romanos 5:20. Romanos 5:20. Isso. Troquei foi 5, só errou o texto, né? Misericórdia. Olha lá. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. O que diferencia aqui é só a versão. Que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha lá. Mas aonde abundou superabundou a graça. Transbordou, exatamente. Porque se tinha uma tonelada de pecado, veio 10, veio 20, veio 50, veio milhões de toneladas de um presente maior que se chama glória. Graça. Aleluia! Aleluia! Outra coisa importante dentro desse ponto aí de confissão do ladrão que estava sendo crucificado à direita de Cristo. Alguém atesta e ousa expressar o nome dele, né? Alguém se lembra? Não que a Bíblia traz o nome dele, né?
Dimas, né? Alguém, há sugestões, há especulações, melhor, que o nome dele era Dimas. Mas vamos lá, o irmão Dimas, que a gente vai bater um papo com ele no céu, aí vai saber nome, sobrenome, família, ele só não vai ter lembrança das coisas erradas que ele fez, né? As coisas erradas, as coisas velhas já passaram mesmo. Mas vamos lá, ele teve lembranças, ele teve na confissão dele 2 complementos que muitos de nós às vezes não temos. Primeiro que ele chamou, numa tradução bíblica, ele chamou Jesus de Senhor. Ele não foi falando com qualquer um, Jesus, não, Senhor. Aleluia. Ele reconheceu o senhorio. Ele não reconheceu Jesus apenas como Salvador. Tem gente que reconhece Jesus apenas como Salvador, apenas como perdoador de pecado, apenas como abençoador, apenas como libertador. Mas quando você reconhece o senhorio de Cristo, Ele exerce todas estas e todas as outras e todas as posições em sua vida, amém? Jesus é o Senhor, amém? Diga assim: Jesus é o Senhor da minha vida. Então ele reconheceu o senhorio de Cristo. Ele não falou: Jesus, você manda só nessa área aqui. Aqui tu és Senhor, mas não mexe no meu quarto, no meu quartinho da bagunça aqui. Essa área aqui deixa comigo mesmo. Não. Ele reconheceu o senhorio de Cristo, libertador, abençoador, único Salvador. Ele disse: exerce esse senhorio. Shegnebia Sébia. Tu és Senhor, Jesus. Tu és o Senhor da minha vida é direcionada por Ti. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que o meu Senhor quer. Ele reconheceu o senhorio de Cristo. E a outra coisa que muitas das vezes nós não reconhecemos, em quantas vezes? Olha lá. E disse a Jesus: Senhor, Senhor. Onde Ele é o Senhor da sua vida? Em todas as áreas. Aí Ele está exercendo o senhorio prático. Outro reconhecimento dentro desse versículo, na hora da confissão: lembra-te de mim quando entrares no teu. Quem tem reino? Nós aprendemos com o evangelista André aqui que as trevas têm império, porque tem um imperador tirano lá, que obriga as pessoas a fazer o que ele quer. Então as trevas têm império. Paulo diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da maravilhosa luz do teu amor. Então, olha o outro reconhecimento no mesmo versículo. Ele é rei. Só tem reino no teu. O que é teu, hein? Me ajuda aí. Professores de português, aí me ajuda no português aí. Teu, tua, teus. Propriedade particular. É um pronome possessivo. Me ensina certo, hein? Tá certo, professor? Pronome possessivo, teu, tua. É isso? É isso, professor? Estamos de acordo? É isso, professoras? Então tá bom. Só tem reino. Rei, meu irmão. Não, qualquer um tem reino. Não pode ter outra coisa. Lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Aí Jesus Cristo disse assim: hoje, disse Jesus, em verdade te digo que hoje estarás. Às vezes até complementamos alguma coisa ali que eu não encontrei nenhuma tradução bíblica. Hoje, aí às vezes colocamos hoje mesmo. Não, uma afirmação tão enfática. Hoje estarás comigo no paraíso.
no paraíso. Inaugurou o paraíso com um ex-ladrão. Será que isso? Será que isso? Você vai sair daqui pensando, você vai sair daqui pensando. Será que isso? Os próximos 60 milhões de pessoas que atestam crer em Deus, não é uma resposta que tanto estamos precisando? Para que tenhamos paz. Ter paz não é você não estar envolto a problemas, as circunstâncias, as situações, mas sim, é você não cultivar um conflito interno dentro de você e promover isso na mente de outros. Você pode estar morando no Morro do Vai Quem Quer. Eu estou falando porque eu evangelizei lá. Na favela da Rocinha, na favela da Maré, no Morro do Alemão. No morro subiu, se não tiver cuidado, não desce. Eu evangelizei muito lá. Você pode estar morando lá e bala cruzando para tudo quanto é lado. E você não ter um conflito interno. Ter paz é você ter este equilíbrio e esse discernimento e pegar o limão, fazer uma limonada. É ver a dificuldade, chamar ela de grande oportunidade, porque a superação está dentro de você. Oh, glória! Há 2 elementos básicos na fé que nos salva. Diga comigo, identificação. Você não vai esquecer isso. Identificação e apropriação. É importante entender cada um deles dentro do simbolismo do batismo. Identificação é o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecado. Identificação é o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecado, para que assumíssemos a posição de justiça dele. Quem entendeu diz amém. A Bíblia declara o seguinte: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Quando Deus nos olha, Ele nos vê sozinhos em nossos pecados, ou nos vê através de Jesus Cristo, que já pagou os pecados, que já pagou por eles. Quando Deus nos olha, ou Ele nos vê sozinho em nossos pecados, ou nos vê através de Jesus Cristo, que já pagou por esses pecados. A fé nos coloca com Jesus na cruz, crucificados com Ele. Nos coloca no túmulo, sepultado com Ele. Nos coloca ainda nos céus, à direita de Deus, ressuscitados com Cristo. Olha o poder que a fé tem. Quando eu creio, quando eu declaro, quando eu vivo pela fé, tanto ela me coloca com Jesus na cruz, no túmulo com Ele, quanto ela me coloca à direita de Deus, Pai, Labaraxeremahás, ressuscitados com Cristo, no túmulo e à direita de Deus. A fé tem esse poder, a fé tem essa autoridade, essa imersão sobre a nossa vida. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não por vista, mas pela fé. Porque muitas das vezes a visão atrapalha a nossa fé. O que eu estou vendo. Escute. E quando nos vemos nele, entenda o sacrifício vicário do Filho na cruz.
que possamos ter direito ao que Cristo fez. Esta é a hora do segundo passo. Agora, a apropriação. O que é a apropriação? É o aspecto da fé que torna meu aquilo que já vi realizado em Jesus. A apropriação é o aspecto da fé que torna meu aquilo que já vi realizado em Jesus. Não esqueça isso. O que é a identificação? É o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecado. A apropriação é o aspecto da fé que torna meu aquilo que eu já vi realizado em Jesus. É quando entendemos que não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça, mediante a fé que nos é proposta, que nos apropriamos dela. Paulo escreveu a Timóteo e disse: toma posse da vida eterna. 1 Timóteo 6,12. Ele falou assim, toma posse da vida eterna. Quem aqui tem a certeza que é salvo? Quem aqui tem a certeza que é santo? Se você não tinha, tenha certeza que você é salvo. Que você é santo, você é separado. Você é separado por Deus. Você é escolhido por Deus. Você é um santo lutando contra o pecado. Porque a palavra diz que você é santo. Não é o evangelista André, é a palavra que diz que você é santo. E Jesus disse: sede santos como eu sou santo. O batismo é o nosso testemunho de identificação com Cristo. Ele revela não apenas que eu tenho fé, mas que tipo de fé que eu tenho. Quando imergimos alguém na água, estamos simbolicamente declarando que essa pessoa foi sepultada com Jesus. Quando imergimos alguém na água, nós estamos declarando que essa pessoa foi sepultada com Jesus. E quando levantamos ela nasce de novo. Ela ressuscita com Cristo. Lembra o que eu acabei de dizer? O que a fé faz? Ela me faz estar na cruz. Ela me faz estar no túmulo. E ela me faz assentar à direita de Deus Pai. Quando eu desço, quando alguém desce, imerge na água, sepultado com Cristo, está lá no túmulo, naquele mesmo segundo que o pastor faz ela subir de novo, está dizendo: você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você está à direita de Deus Pai. E escute, João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Fala comigo, o aspecto da redenção. Tem aspecto legal e vital. Fala comigo, legal e vital. O lado vital da redenção é o que o Espírito Santo, por meio da palavra, está fazendo em nós agora. É a identificação pessoal e a apropriação da redenção pela fé. É o que experimentamos por intermédio do Espírito Santo, que aplica a nossa vida aos fatos legais da palavra.
Diferença entre aspecto legal e vital. Aspecto legal é o que é nosso por direito. Aspecto vital é o que recebemos ou vivemos pela fé. Legal é o que é meu por direito. Eu tenho direito sobre aquilo. Vital é algo que eu recebo e vivo pela fé. É algo que eu recebo de Deus. Redenção na alma e no corpo. O espírito é salvo e regenerado, mas a alma precisa ser salva e restaurada. Evangelista? Pai, gente, bom dia. Isso é muito forte que está sendo ensinado nessa manhã, né? Tanto conhecimento gratuito, através da graça, nós podemos receber, né? O Senhor tem nos concedido. Em Gálatas 5:1, em cima do que o evangelista está falando, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, eu fui batizado, eu desci as águas, eu recebi um selo de nascer uma nova criatura em Deus. Então eu sou livre da velha criatura. Eu recebi esse alvará de soltura. Só que Jesus me fez livre até dele mesmo com a graça. Ele, meu filho, você é livre, eu já te libertei. Mas se você quiser viver o meu favor, você permanece em mim. Então ser salvo, como foi falado, não é ser batizado, é permanecer naquele que te batizou. É permanecer numa vida de liberdade, numa vida em Cristo. E agora o que ele está falando? Legal e vital. Em Gálatas 5:22 você já aprendeu sobre os frutos do Espírito Santo, que é seu por direito, você carrega. Já está dentro de você, Jesus não vai pagar de novo esse preço. Ele já pagou. Mas só que no mesmo capítulo, no final ele diz assim: sobre estas coisas não há lei. Então se você vive dentro de uma lei da terra, a lei do céu te aprova, para você ter uma liberdade maior de viver o melhor de Deus na sua geração. Então ser batizado é porque eu creio, eu tenho certeza, mas eu permaneço na lei do Espírito Santo vivendo o melhor dele. Amém? Aleluia. Quem entendeu, dá um glória a Deus. Fala assim pro irmão que está do seu lado: semana que vem tem mais. Semana que vem nós vamos aprender quem pode ser batizado. Quando se batiza o novo convertido? Como se batiza? Quem pode ser batizado? Quando se batiza o novo convertido e como se batiza? E aí nós vamos falar um pouquinho só sobre nova vida em Cristo. E é importante e fundamental pedir que você que sabe que alguém que vai ser batizado, trazer ele domingo de manhã. Ele precisa entender e saber, ter a clareza, a consciência do que é o batismo. Amém? Ixi, 2 pessoas. Amém? Aleluia. Nós vamos assim, caminhando, e nós vamos encerrar agora. Eu quero que você se coloque de pé. Nós entendemos que quando eu sou imergido na água, eu sou morto com Cristo na cruz. E quando eu nasço de novo, quando eu levanto, eu ressuscito com Jesus Cristo. Amém? Teve uma aula poderosa aqui nesta manhã. Que você guarde, que você anote e traga perguntas. Domingo que vem, perguntas. Pode trazer. O que o professor não souber, tem ali, a
cabine de rabinos ali, a gente já vai lá e consulta com eles, amém? Coloca a mão à altura do seu coração. Feche os seus olhos. E eu quero que você seja ministrado por esse louvor agora. Não entendo o meu próprio agir. Quem é nascido de Deus tem a sua natureza de amor. Sinto a graça. A marca do O Evangelho que seria de é mim? o amor. Não entendo. Estamos aqui por causa dessa o meu graça. próprio agir. E quantas vezes nos fazemos essa pergunta? Não entendemos as nossas ações. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Alabaraxera mandarás. Pois o bem que eu quero fazer não Você faço. será conduzido pela E o palavra. mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Você é uma nova criatura. Meu ser, me lidam carne e espírito. Olha lá. Em uma guerra infindável, Que só a palavra tem o poder. qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo. Aramaraxerebas. E não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és. Tu és o meu amado. Diz pra ele aí, faça desse louvor na sua oração. Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua Eu casa. quero ser a sua casa. Se Relabai. você estiver Aramá, aqui, suecai, eu sei, derres. eu venço o pecado. Então enche-me de ti. Até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é Trabalha sobre mandarabás.